Hoje eu acordei e por alguns segundos eu não queria sair da cama. Não era preguiça, não era sono, era um peso que eu não conseguia explicar. Como se alguma coisa dentro de mim estivesse cansada antes mesmo do dia começar. E talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. Não é o corpo, é a mente, é o coração, é aquela sensação estranha de já acordar preocupado, já acordar sem vontade, já acordar como se tudo fosse pesado demais para carregar. E o pior de tudo é que na maioria das vezes ninguém vê isso. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe um desgaste silencioso acontecendo. Você abre os olhos e, em poucos segundos, sua mente já começa a correr. Problemas, responsabilidades, contas, decisões, cobranças. É como se o dia começasse antes mesmo de você ter forças para viver ele. E aí, sem perceber, você já entrou no dia em desvantagem. Já entrou reagindo, já entrou tentando sobreviver. E existe um detalhe que muda tudo, mas quase ninguém percebe. O seu dia não começa quando você levanta da cama. Ele começa no primeiro pensamento que você tem. E esse pensamento não é neutro. Ele define a direção de tudo que vem depois. Se o seu primeiro pensamento é peso, o dia inteiro tende a seguir esse padrão. Se é preocupação, você passa o dia reagindo. Se é ansiedade, tudo parece mais difícil. Não porque a realidade mudou, mas porque a forma como você entrou nela já estava desalinhada. Agora pensa comigo com honestidade. Quantas vezes você disse que o seu dia foi ruim, sem perceber que ele já começou errado? Quantas vezes você tentou resolver tudo depois, sem ajustar o ponto mais importante, que é o início? Existe um padrão silencioso acontecendo na vida de muita gente. Pessoas tentando consertar o dia no meio dele, tentando buscar paz depois que já estão ansiosas, tentando encontrar direção depois que já tomaram decisões no impulso. E isso gera um ciclo de cansaço, frustração e sensação de estar sempre correndo atrás. Mas e se o problema não estiver no que acontece com você ao longo do dia? E se o problema estiver na forma como você está começando ele todos os dias? E é aqui que entra algo simples, mas extremamente poderoso. Algo que parece pequeno, mas muda completamente a sua postura, a sua mente e a sua forma de viver. Porque foi exatamente nesse ponto, quando eu não tinha mais força, que eu fiz algo diferente. Isso mudou completamente a forma como o meu dia começou. Existe uma coisa que quase ninguém percebe, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade. O problema não é só o que você sente quando acorda. O problema é o que você aceita como normal. Porque com o tempo, esse cansaço interno vira rotina. Essa ansiedade vira padrão. Esse peso vira parte da sua identidade. Você começa a acreditar que é assim mesmo. Que todo mundo vive assim, que acordar sem vontade, já preocupado, já esgotado, faz parte da vida adulta, da responsabilidade, da realidade. Mas não faz. Existe uma diferença muito grande entre enfrentar desafios e viver constantemente desgastado por dentro. Uma coisa é lidar com problemas reais. Outra completamente diferente é acordar todos os dias com a sensação de que algo dentro de você está drenando sua energia antes mesmo de você começar. E isso acontece por um motivo específico. Você está começando o seu dia sendo influenciado por tudo, menos pelo que realmente deveria guiar você. Antes de você ter qualquer controle, sua mente já foi invadida por preocupações. Antes de você respirar com calma, você já está reagindo. Antes de você se posicionar, você já foi empurrado para dentro do caos. E aqui está essa verdade que quase ninguém fala. O mundo disputa o seu primeiro pensamento. Pode parecer exagero, mas não é. O momento em que você acorda é um dos momentos mais sensíveis do seu dia. Sua mente ainda está aberta, seu estado emocional ainda está sendo formado, e qualquer direção que você der ali tende a influenciar tudo que vem depois.
Se esse espaço é ocupado por medo, você entra no dia com medo. Se é ocupado por pressão, você entra pressionado. Se é ocupado por distração, você entra perdido. Agora presta atenção nisso. Não existe neutralidade nesse momento. Ou você assume o controle, ou algo assume por você. E a maioria das pessoas, sem perceber, já entregou esse controle. Entrega para o celular, entrega para as preocupações, entrega para o ambiente, entrega para pensamentos automáticos que nem foram escolhidos conscientemente. E depois se pergunta por que o dia parece pesado, por que tudo parece mais difícil, por que a mente não para, por que a paz não aparece. Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: quem está definindo o início do seu dia? Porque enquanto você não assumir esse ponto, você vai continuar tentando resolver efeitos, sem tocar na causa. E foi exatamente isso que eu percebi naquele dia. Não era só o cansaço, era a forma como eu estava começando todos os dias, sem perceber que estava perdendo o controle logo no início. E existe um comportamento específico que reforça esse ciclo todos os dias, algo tão comum que parece inofensivo, mas que está drenando sua energia antes mesmo do seu dia começar. Você acorda e automaticamente pega o celular. Não existe pausa, não existe consciência, não existe escolha. É automático e em poucos segundos sua mente já foi puxada para fora de você. Notificações, mensagens, notícias, redes sociais, comparações, problemas dos outros, urgências que nem são suas. Você ainda nem se posicionou e já está reagindo ao mundo. Esse é o ponto mais perigoso, porque nesse momento você entrega o controle da sua mente sem perceber. Você não começou o dia. Você foi empurrado para dentro dele. E isso cria um padrão invisível. Sua mente entra em estado de alerta, seu corpo acompanha, sua emoção se ajusta. E quando você percebe, já está ansioso, já está acelerado, já está sobrecarregado, sem nem saber exatamente por quê. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já começou o dia assim? E depois sentiu que tudo estava mais pesado do que deveria? O problema não é o celular em si. O problema é a ordem. Você está permitindo que qualquer coisa ocupe o espaço mais importante do seu dia. Aquele primeiro momento onde sua mente ainda está aberta, sensível e pronta para ser direcionada. E quando esse espaço é preenchido por distração, pressão e ruído, você entra no dia desalinhado. Você pode até tentar recuperar depois. Pode até tentar orar mais tarde. Pode até tentar se acalmar no meio do caos. Mas você já começou errado. E isso custa caro. Custa sua paz. Custa sua clareza. Custa sua capacidade de tomar decisões com equilíbrio. Porque quando você começa reagindo, você passa o resto do dia tentando compensar. Agora aqui está algo ainda mais profundo. Muitas pessoas dizem que buscam a Deus, dizem que têm fé, dizem que oram, mas na prática, Deus é deixado para depois que já estão preocupadas, depois que já estão cansadas, depois que já perderam a direção. Isso revela uma inversão silenciosa. Você não está começando com Deus. Você está tentando voltar para Deus depois de já ter se perdido no início do dia. E foi exatamente isso que começou a me incomodar, porque naquele dia eu percebi que não era só o cansaço, não era só a ansiedade, era a forma como eu estava permitindo que o meu dia fosse construído, sem nenhum tipo de alinhamento. E a partir desse momento, algo começou a mudar dentro de mim. E foi nesse ponto, quando eu já estava cansado de repetir o mesmo ciclo, que algo simples começou a ganhar um peso diferente dentro de mim. Não foi uma grande decisão, não foi um momento extraordinário, foi algo pequeno, quase imperceptível, mas profundamente real. Eu parei. Pela primeira vez em muito tempo, eu não reagi imediatamente ao que estava ao meu redor. Eu não peguei o celular. Eu não mergulhei nas preocupações.
Eu não deixei a minha mente correr solta. Eu só parei. E naquele silêncio, eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergava o começo do meu dia. Eu nunca tinha começado com Deus de verdade. Eu já tinha orado muitas vezes, já tinha pedido, já tinha agradecido, já tinha repetido palavras bonitas, mas quase sempre isso vinha depois da ansiedade, depois da pressão, depois da minha mente já estar completamente tomada. Mas naquele dia, não tinha força para fazer uma oração bonita, não tinha energia para falar muito, não tinha disposição para fingir que estava bem. E foi exatamente por isso que foi diferente, porque pela primeira vez, eu não tentei impressionar Deus. Eu não tentei falar certo, eu não tentei parecer forte, eu só fui honesto. E tudo o que eu consegui dizer foi algo simples, direto, sem estrutura, sem preparação. Deus, eu não estou bem. Não teve eloquência, não teve frase perfeita, não teve tentativa de parecer espiritual. Só verdade. E existe algo muito profundo nisso que quase ninguém entende. Deus não responde aparência, Ele responde entrega. Porque naquele momento, eu não estava tentando controlar nada. Eu não estava tentando resolver tudo sozinho. Eu não estava tentando sustentar uma imagem. Eu estava me rendendo. E quando você chega nesse ponto, algo muda. Não é externo, não é visível imediatamente, mas é real. Porque você sai da posição de alguém que está tentando dar conta de tudo e entra na posição de alguém que reconhece que precisa de direção. E isso muda a forma como você entra no dia. Porque naquele momento, antes de qualquer coisa acontecer, eu não estava mais sozinho dentro da minha própria mente. E foi exatamente aí que eu entendi algo que transformou tudo. Não é sobre começar o dia perfeito, é sobre começar o dia alinhado. Existe uma ideia que foi construída ao longo do tempo que parece espiritual, mas na prática está afastando muitas pessoas de uma conexão real com Deus. A ideia de que você precisa estar bem para falar com Ele, de que você precisa ter palavras certas, postura certa, sentimento certo, como se existisse um padrão mínimo para ser ouvido. E isso cria uma barreira invisível, porque quando você não está bem, você se afasta. Quando está cansado, você adia. Quando está confuso, você silencia. E sem perceber, você começa a falar com Deus apenas quando se sente digno o suficiente para isso. Mas isso não é verdade. Se existe um momento em que você mais precisa falar com Deus, é exatamente quando você não está bem, quando não tem resposta, quando não tem força, quando não tem clareza, porque é nesse estado que a sua oração deixa de ser performance e passa a ser entrega. A maioria das pessoas ainda trata a oração como um discurso, como algo que precisa ser organizado, estruturado, bonito. Mas a oração que realmente transforma não nasce da perfeição, ela nasce da verdade. Quando você fala com Deus a partir de um lugar real, sem máscaras, sem filtros, sem tentativa de parecer forte, algo começa a se alinhar dentro de você. Não porque suas palavras são poderosas, mas porque sua postura mudou. Você não está mais tentando controlar tudo sozinho. E existe um princípio espiritual profundo nisso. Deus não está procurando palavras bem montadas. Ele está atento ao coração que se abre, porque quando o coração se abre, a direção entra, e isso muda completamente a dinâmica. Você não precisa mais esperar o momento ideal. Você não precisa mais tentar sentir algo antes. Você não precisa mais organizar tudo para então se aproximar. Você pode começar exatamente de onde você está. Cansado, confuso, sobrecarregado, não importa. Porque o ponto de partida não é a sua condição, é a sua decisão. E foi exatamente nesse ponto que algo começou a mudar de forma mais concreta dentro de mim. Porque pela primeira vez,
Eu não estava tentando fazer uma oração. Eu estava simplesmente falando com Deus. E isso abriu espaço para algo que eu não sentia há muito tempo: clareza. E quando essa clareza começa a surgir, mesmo que de forma sutil, você percebe algo que muda completamente a forma como você encara o dia. O peso ainda existe. Os problemas ainda estão ali. As responsabilidades não desapareceram. Mas a forma como você está posicionado diante disso tudo já não é a mesma. Porque antes, tudo parecia maior do que você. Agora, você não está mais sozinho dentro disso. E essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Você começa a perceber que não precisa resolver tudo naquele momento, que não precisa ter todas as respostas, que não precisa carregar tudo sozinho. Existe uma diferença muito grande entre enfrentar a vida tentando controlar tudo e caminhar confiando que você está sendo direcionado. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas perde essa experiência. Porque elas querem uma mudança imediata no cenário, querem que os problemas desapareçam, querem um sinal visível, algo concreto, algo externo, mas o que realmente transforma o seu dia começa dentro de você. É um ajuste de percepção. Antes, qualquer dificuldade parecia um bloqueio. Agora, ela passa a ser apenas parte do caminho. Antes, qualquer imprevisto gerava ansiedade. Agora, você observa antes de reagir. Antes, sua mente corria. Agora, ela começa a se estabilizar. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque você começou o dia de forma diferente. Você não entrou reagindo. Você não foi puxado pelo ambiente. Você não deixou o primeiro pensamento ser definido pelo caos. Você assumiu o controle daquele momento inicial e se alinhou antes de tudo. E esse pequeno ajuste cria um efeito em cadeia. Suas decisões ficam mais claras, sua fala mais consciente, sua postura mais firme. Não porque você se tornou mais forte de repente, mas porque você está mais centrado e existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você começa o dia alinhado com Deus, você passa a enxergar o que antes não via. Situações que pareciam confusas começam a fazer sentido. Caminhos que pareciam fechados mostram alternativas. E até aquilo que você achava que era um problema começa a revelar propósito. Não é sobre controle, é sobre direção. E quanto mais você experimenta isso, mais você entende que não é coincidência, não é sorte, não é circunstância, é princípio. E quando você vive um princípio, você não depende mais do acaso. Você começa a caminhar com consciência. E foi exatamente nesse ponto que algo ainda mais profundo começou a acontecer. Não apenas clareza, mas paz. E essa paz não chega como a maioria imagina. Ela não vem porque tudo ficou fácil. Ela não aparece porque os problemas desapareceram. Ela surge no meio do cenário real, exatamente onde antes existia ansiedade. E é isso que torna essa experiência tão diferente. Porque antes, qualquer pequena coisa era suficiente para desestabilizar você. Um atraso, uma notícia, uma cobrança, uma incerteza. Tudo parecia maior do que realmente era. Sua mente reagia rápido, seu emocional acompanhava, e quando você percebia, já estava preso em um ciclo de tensão. Mas agora, algo mudou. Não fora de você, dentro. Existe um espaço entre o que acontece e a forma como você responde. E esse espaço, que antes praticamente não existia, começa a aparecer. Você não reage mais imediatamente, você observa, você processa, você escolhe. E isso muda tudo, porque a paz que vem de Deus não é ausência de movimento ao seu redor. É estabilidade dentro de você mesmo quando tudo está em movimento. E quando você experimenta isso, percebe algo muito claro. O problema nunca foi só o que acontecia com você. O problema era a falta de base interna para lidar com isso.
Agora você tem essa base, não porque você se tornou alguém diferente da noite para o dia, mas porque você começou o dia de forma diferente. Você criou um ponto de equilíbrio antes de entrar no fluxo do mundo. Você se posicionou antes de ser influenciado. Isso gera uma segurança silenciosa. Você não precisa provar nada. Você não precisa correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Você não precisa viver em estado de alerta constante. Existe uma confiança se formando, uma certeza tranquila de que você não está perdido. E isso impacta diretamente suas decisões. Você começa a falar menos no impulso. Começa a escolher melhor suas palavras. Começa a perceber situações que antes passavam despercebidas. E, principalmente, começa a evitar decisões que antes você tomaria no calor da emoção. E esse é um ponto estratégico, porque muitas pessoas não têm problema de capacidade. Elas têm problema de direção. Elas tomam decisões erradas, não porque não sabem o que fazer, mas porque estão emocionalmente desorganizadas. E quando a emoção está desorganizada, a decisão também está. Mas quando você começa o dia alinhado, você entra no dia com mais clareza, mais controle e mais discernimento. Isso evita erros, evita desgaste, evita arrependimento e, ao longo do tempo, isso constrói algo muito maior do que um dia melhor. Constrói uma vida mais estável. E foi exatamente nesse ponto que eu entendi algo que eu nunca tinha percebido antes. Não é só sobre ter paz. É sobre aprender a viver a partir dela. E quando você começa a viver a partir dessa paz, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a enxergar o seu dia de outra forma. Não como uma sequência de problemas a serem resolvidos, mas como um caminho que está sendo conduzido. E isso muda completamente a sua percepção. Antes, você acordava já tentando prever tudo que poderia dar errado. Criava cenários na mente, antecipava dificuldades, carregava preocupações que nem tinham acontecido. Sua energia era consumida antes mesmo de qualquer situação real surgir. Agora, existe uma mudança sutil, mas poderosa. Você não tenta controlar o dia, você se posiciona dentro dele. E essa diferença é o que separa quem vive no desgaste de quem vive com direção. Comece a visualizar isso com clareza. Você se levantando sem aquela pressa interna. Não é lentidão, é consciência. Seus primeiros movimentos não são automáticos. Existe intenção, existe presença, existe um senso de alinhamento. Você entra no seu ambiente, seja trabalho, casa, rua, não importa. As situações continuam acontecendo, pessoas continuam falando, problemas continuam surgindo. Mas dentro de você existe estabilidade. Aquilo que antes tirava sua paz, agora não domina mais sua reação. Você observa antes de responder. Você pensa antes de agir. Você escolhe antes de se envolver. E isso não te torna mais lento, te torna mais assertivo. Agora visualize um momento de pressão. Algo não sai como planejado. Existe um imprevisto, algo foge do controle. Antes, isso seria suficiente para te desestabilizar completamente. Sua mente aceleraria, seu emocional reagiria e você perderia o controle do seu próprio estado. Mas agora, você permanece. Não porque você é forte o tempo todo, mas porque você começou o dia fortalecido. Você não tenta controlar tudo, você confia. E essa confiança não é ingênua, ela é baseada em um posicionamento. Você sabe que não entrou nesse dia sozinho. Você sabe que existe direção, e isso muda a forma como você atravessa qualquer situação. E ao longo do dia, você começa a perceber algo que antes passava despercebido. Pequenos sinais de alinhamento, decisões que fluem melhor, conversas que acontecem no momento certo, situações que se resolvem de forma inesperada, não como mágica,
mas como consequência. Consequência de ter começado o dia com a base certa. E isso gera um ciclo diferente. Quanto mais você vive assim, mais você entende que não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é construção, é posicionamento, é prática. E quando isso começa a se tornar parte de você, você percebe que não se trata mais de um momento isolado pela manhã. Se trata de quem você está se tornando ao longo do tempo. E quando isso começa a se tornar parte de você, não é mais sobre tentar começar bem o dia. É sobre assumir uma identidade diferente. Uma identidade que não depende mais do ambiente para se manter estável. Porque antes, qualquer coisa ao seu redor tinha o poder de te desorganizar. Uma palavra, uma situação, uma pressão inesperada. Tudo parecia suficiente para tirar você do eixo. Mas agora, existe algo mais forte do que o que acontece fora. Existe uma base interna. E essa base muda a forma como você se vê. Você não entra mais no dia como alguém que está tentando sobreviver. Você entra como alguém que está consciente de que está sendo guiado. E isso muda sua postura, sua fala, sua presença. Você começa a perceber que não precisa mais reagir a tudo. Não precisa mais provar nada. Não precisa mais correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Existe um senso de direção que organiza suas escolhas. E isso impacta diretamente a forma como você vive. Você começa a dizer não com mais clareza. Começa a evitar situações que antes te desgastavam. Começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. E, principalmente, começa a se respeitar mais. Porque quando você está alinhado, você não aceita qualquer coisa. E isso não vem de arrogância, vem de consciência. Consciência de quem você é. Consciência de onde você está. Consciência de que sua vida não está solta, sem direção. Existe um propósito sendo construído, mesmo quando você ainda não vê tudo com clareza. E esse é um ponto decisivo, porque muitas pessoas vivem esperando que algo externo mude, para então se posicionarem diferente. Esperam uma oportunidade, uma resposta, uma solução. Mas a mudança real começa antes disso. Ela começa quando você decide quem você vai ser, independente do que está acontecendo ao seu redor. E essa decisão começa logo no início do dia, não como um ritual vazio, mas como um posicionamento consciente. Você acorda e escolhe não entrar no dia de qualquer forma. Você escolhe alinhar sua mente. Você escolhe reconhecer que não está sozinho. Você escolhe não ser conduzido pelo caos. E isso constrói algo poderoso ao longo do tempo. Uma identidade firme, uma mente estável, uma fé prática. E quando isso se consolida, o seu dia deixa de ser algo que acontece com você. Ele passa a ser algo que você conduz com consciência. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo sendo ajustado dentro de você. Algo que talvez você não consiga explicar completamente, mas consegue sentir. Uma percepção diferente, uma consciência mais clara, uma sensação de que o seu dia não precisa mais começar da mesma forma, porque a verdade é simples, mais profunda. Você não precisa continuar repetindo o mesmo padrão. Você não precisa acordar todos os dias sendo puxado pela ansiedade, pela pressão, pelo automático. Existe uma forma diferente de começar. Existe uma forma mais leve, mais consciente, mais alinhada. E tudo começa em um ponto muito específico, no momento em que você abre os olhos. Esse é o momento que define a direção. Não é o que acontece depois, não é o que você enfrenta ao longo do dia. É o que você faz nos primeiros segundos, quando sua mente ainda está aberta, quando sua postura ainda está sendo construída. Você pode continuar entregando esse momento ao mundo, às preocupações, às distrações, aos pensamentos automáticos. Ou pode assumir esse espaço e transformar esse início em um ponto de alinhamento. Não precisa de muito. Não precisa de tempo demais.
Não precisa de palavras complexas. Precisa de verdade. Precisa de intenção. Precisa de decisão. E essa decisão pode ser tomada todos os dias. Acordar, parar por alguns segundos e reconhecer. Reconhecer que você está vivo. Reconhecer que não está sozinho. Reconhecer que existe direção disponível para você, mesmo que você ainda não veja tudo com clareza. E a partir desse ponto, o seu dia começa diferente. Você não entra reagindo. Você entra consciente. Você não entra perdido. Você entra direcionado. Você não entra carregando tudo sozinho. Você entra alinhado. E com o tempo, isso deixa de ser um esforço e se torna parte de quem você é. Uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de se posicionar. Se essa mensagem fez sentido para você, então não deixe isso parar aqui. Não transforme isso em apenas mais um conteúdo que você assistiu. Transforme isso em prática. Amanhã, quando você acordar, lembre disso. Antes de qualquer coisa, pare e escolha começar diferente. Porque às vezes, a mudança que você está buscando não está em algo grande. Está na forma como você começa o seu dia. Agora existe um ponto que poucos entendem, e é aqui que tudo pode se perder ou se consolidar de vez. Você pode sentir tudo isso que foi falado, pode se identificar, pode concordar, pode até decidir que quer começar diferente, mas se isso não se transforma em prática, em repetição, em disciplina silenciosa, nada muda de verdade. Porque transformação não acontece em um momento, ela acontece na continuidade. E esse é o erro mais comum. As pessoas têm experiências fortes, sentem algo profundo, mas não sustentam isso no dia seguinte. E então tudo volta ao padrão antigo. Não porque não funciona, mas porque não foi mantido. E é aqui que você precisa tomar uma decisão clara. Não uma decisão emocional, baseada no que você está sentindo agora, mas uma decisão consciente, baseada no que você entendeu. Você não precisa acordar motivado todos os dias. Você precisa acordar decidido. Porque vão existir dias em que você vai acordar cansado. Dias em que sua mente vai querer correr. Dias em que o automático vai tentar assumir o controle. E nesses dias, é exatamente quando esse posicionamento se torna mais importante. Você não espera sentir vontade para começar certo. Você começa certo, mesmo sem vontade. E isso constrói algo muito mais forte do que motivação. Constrói consistência. E consistência gera resultado. Não de forma imediata, não de forma visível no começo, mas de forma sólida. Você começa a perceber que sua mente responde diferente, que sua reação muda, que sua postura se ajusta. E com o tempo, isso se torna natural. Aquilo que antes era esforço, vira padrão. Aquilo que antes era difícil, vira automático. E então você percebe algo poderoso. Você não está mais tentando começar bem o dia. Você se tornou alguém que começa bem. E isso muda tudo. Porque quando a sua identidade muda, o seu comportamento acompanha. E quando o comportamento muda, o resultado deixa de ser coincidência. Ele passa a ser consequência. E agora, tudo se resume a uma escolha simples, mas que precisa ser feita todos os dias. Você vai continuar começando como sempre começou? Ou vai assumir esse momento e construir algo diferente a partir de amanhã? A decisão é sua. E existe um último ponto que precisa ficar claro dentro de você, porque é ele que vai determinar se tudo isso vai se tornar apenas mais um momento ou uma mudança real na sua vida. Você não precisa de um novo dia. Você precisa de um novo início. Porque o problema nunca foi a quantidade de oportunidades que você teve. O problema sempre foi a forma como você começou cada uma delas. Dias novos chegaram, mas com a mesma mente, o mesmo padrão, a mesma desorganização interna. Isso mantém tudo igual. Mas quando o início muda,
o resultado começa a mudar também, não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma consistente. Você começa a perceber que não está mais sendo arrastado pelo dia, que não está mais reagindo a tudo, que não está mais preso naquele ciclo de ansiedade e cansaço constante. Existe um eixo dentro de você, e esse eixo foi construído no momento mais simples, naquele instante em que você decidiu parar antes de tudo e se alinhar. Agora, entenda isso com clareza. Não é sobre o que você fala, é sobre de onde você fala. Quando você diz Deus, a partir de um lugar de verdade, de entrega, de consciência, isso não é apenas uma palavra, é um posicionamento, é um reconhecimento, é uma abertura. E isso cria direção, porque quando você se posiciona, você deixa de estar perdido. E quando você deixa de estar perdido, você para de desperdiçar energia tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Você começa a viver com mais foco, mais presença, mais intenção. E isso, ao longo do tempo, constrói algo que muitas pessoas buscam e não encontram: estabilidade. Não estabilidade externa, onde tudo está perfeito, mas estabilidade interna, onde você consegue se manter firme, independentemente do que acontece ao seu redor. E quando você chega nesse ponto, a sua vida muda de nível, porque você não depende mais do cenário, você depende do seu posicionamento. E esse posicionamento começa todos os dias, no mesmo lugar, no início, naquele momento em que você abre os olhos e decide quem você vai ser naquele dia. Agora não tem mais dúvida. Você já entendeu, você já percebeu, você já sentiu. E tudo o que falta é fazer. Amanhã, quando você acordar, não comece como antes. Comece consciente, comece alinhado, comece com Deus, porque é assim que tudo começa a mudar. E a partir do momento em que você começa a viver assim, uma coisa fica impossível de ignorar. Você começa a perceber o contraste. Contraste entre como você vivia antes e como você está vivendo agora. Antes, você acordava e já sentia o peso. Agora, você acorda e existe um espaço. Um espaço onde você decide. Um espaço onde você não é mais empurrado automaticamente para dentro do caos. Esse espaço muda tudo. Antes, sua mente corria sem controle. Agora, você observa antes de reagir. Antes, qualquer situação tinha o poder de te desestabilizar. Agora, nem tudo te afeta da mesma forma. Isso não é porque o mundo ficou mais fácil, é porque você ficou mais consciente. E consciência muda comportamento, e comportamento muda resultado. Mas aqui existe um detalhe importante que define quem realmente transforma a própria vida e quem apenas passa por momentos de inspiração. Consistência no invisível. Porque ninguém vê como você começa o seu dia. Ninguém está ali no primeiro pensamento. Ninguém está ali no momento em que você decide parar, respirar e se alinhar. Esse é um trabalho silencioso. E exatamente por isso, ele é poderoso. Porque tudo o que é construído longe dos olhos dos outros se sustenta de forma mais forte. Não depende de aprovação. Não depende de reconhecimento. Depende apenas da sua decisão diária. E é aqui que muitos param, porque não existe aplauso, não existe validação, não existe recompensa imediata, existe apenas repetição, e a repetição exige maturidade. Mas quando você atravessa esse ponto, algo muda definitivamente. Você deixa de buscar resultado imediato e passa a construir base. E quem constrói base não se perde facilmente, porque a base sustenta, a base segura, a base mantém você firme, mesmo quando o cenário tenta te desorganizar. E ao longo dos dias, isso começa a se acumular. Pequenas decisões, feitas no início do dia, começam a gerar grandes mudanças ao longo do tempo. Sua mente se fortalece, sua percepção se ajusta, sua forma de reagir evolui. E quando você percebe, você não está mais tentando viver melhor.
você já está vivendo de forma diferente, e isso cria uma sensação que muita gente procura, mas não consegue explicar. Tranquilidade. Não ausência de problemas, mas ausência de descontrole interno. E quando você chega nesse nível, você entende que não foi sorte, não foi acaso, foi construção, foi prática, foi decisão repetida todos os dias. E isso te leva para um lugar onde poucas pessoas chegam. Um lugar onde você não vive mais, sendo levado pela vida. Você começa a conduzir. E tudo isso começou em um ponto tão simples que quase ninguém valoriza. O início do seu dia. Se esse conteúdo falou com você, então não deixe isso parar aqui. Este canal, Prosperidade com Deus, existe para algo maior do que apenas vídeos. Existe para te ajudar a alinhar sua mente, fortalecer sua fé e viver com direção todos os dias. Inscreva-se agora e faça parte de um ambiente onde você não caminha sozinho. Aqui, cada mensagem é pensada para te trazer clareza, paz e propósito, mesmo nos dias mais difíceis. Ative as notificações, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir no momento certo. E agora, eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu começo com Deus. Essa não é apenas uma frase, é uma decisão. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa começar o dia de forma diferente. Você pode ser o ponto de virada na vida dessa pessoa. E lembre disso ao sair daqui. A prosperidade que você busca não começa fora, ela começa dentro, quando você decide caminhar com Deus todos os dias.